Apresentado pelo deputado paranaense Luiz Carlos Rauli, a PEC 2 de 2025 pretende colocar em discussão um projeto para mudar o regime político do Brasil. A PEC propõe que o país migre para o semipresidencialismo, um modelo no qual o presidente eleito pelo voto popular divide o poder com o primeiro-ministro, nomeado pelo Congresso. Na divisão dos poderes, o presidente passa a atuar como chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas. O primeiro-ministro chefia o governo, discutindo questões práticas com o presidente e o Congresso. A PEC surge no momento em que a extrema-direita não tem um candidato viável para 2026, já que Jair Bolsonaro está inelegível. E também, logo depois das pesquisas de intenção de voto mostrarem que Lula vence em todos os cenários contra candidatos bolsonaristas. Ao longo da história, o Brasil já flertou com regimes políticos parecidos com esse proposto na PEC. Nos dois impérios brasileiros, de Dom Pedro I e Dom Pedro II, existia a figura do primeiro-ministro, indicado pelo próprio imperador. O modelo foi abolido com a proclamação da República. Aí, em 1961, com a crise gerada com a renúncia do Jânio Quadros, o Brasil teve um curto período parlamentarista, com o cargo de primeiro-ministro sendo ocupado pelo Tancredo Neves. Foi uma manobra das elites para impedir que o João Goulart, vice-presidente eleito, assumisse imediatamente a presidência, como mandava a Constituição. Em 93, os brasileiros foram consultados num plebiscito, e derrotaram essa opção de voltar ao parlamentarismo, preferindo seguir no atual regime presidencialista. Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é mais um episódio do Videocast em Detalhes. A gente sempre conversa sobre matemática, um assunto importante do momento. Hoje eu vou conversar com a professora Thalita Santiago Tanchait, que é professora de Ciência Política da PUC do Rio de Janeiro. Thalita, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer estar com vocês. Prazer te receber. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu quero te convidar para participar da primeira aula da nossa pós-graduação, o curso Repensando o Brasil, em parceria com a FESP de São Paulo. Tá para começar e a gente quer dividir a nossa primeira aula com você. A gente vai ter a primeira aula com o Gessé Souza e o ex-ministro da Educação e professor também, Renato Janine Ribeiro, nessa quinta-feira, 8 horas da noite. Para quem está me ouvindo em podcast, quinta-feira, dia 13 de fevereiro, 8 horas da noite. Então, fica ligado aí no tempo e espaço para você não perder. O nosso primeiro tema da aula é a vingança dos humilhados, como as elites do país condenaram os mais pobres à autodestruição. Essa vai ser uma amostra grátis do que te espera na nossa pós. A gente já tem mais de 3.000 alunos inscritos e você pode garantir também, se você assistir essa aula, condições especiais. Ainda dá tempo, sim, de participar do nosso curso de pós-graduação. A gente te convida, então, garante sua vaga de forma gratuita na nossa primeira aula no indetalhesicl.com.br. É a última oportunidade, hein, para garantir, tirar dúvidas ali no ao vivo com a gente, com um dos coordenadores do nosso curso e também com grandes professores que a gente vai ter aqui no nosso curso de pós. Vamos nessa, então, começar a nossa entrevista? Vamos começar pelo básico dessa discussão, que é tentar entender por que essa PEC está sendo proposta agora, nesse momento político do Brasil. Bem, obrigada pela pergunta. Primeiro, eu acho importante a gente localizar o semipresidencialismo, né? Como um regime que faz uma mistura e uma mescla entre o presidencialismo, que é um regime político muito tradicional das Américas, dos Estados Unidos e da América Latina, e o parlamentarismo, que é um regime político, um sistema de governo muito tradicional do continente europeu. Dentro do debate político brasileiro e do contexto nacional atual, a proposta de semipresidencialismo vem
em um contexto de fortalecimento da extrema-direita e de tentativas contínuas de deteriorar a democracia brasileira e de também modificar alguns aspectos, né, do nosso sistema político democrático que já são tradicionais e que já fazem parte do dia a dia da população, né? E aqui eu acho importante a gente relembrar que a população brasileira derrotou a opção do parlamentarismo em 1993 em plebiscito. Então, essa proposta vem em um contexto de enfraquecer as instituições que são um marco da nossa trajetória democrática e de um pacto que nós estabelecemos com a Constituição de 1988 e depois com o plebiscito de 1993. Nossa, você levantou algo que é super importante, que é essa questão do plebiscito em 93, porque a vontade da população ali foi estabelecida como o regime presidencialista. Nesse contexto que a gente tem, essa proposta dessa PEC deveria ser acompanhada de um plebiscito? Enfim, qual que é a sua avaliação a partir desse momento que, se a gente for avaliar, é uma história super recente, né? Enfim, a vontade do povo foi essa numa história muito, muito próxima. Exatamente, Gabriela. É uma história muito recente. A democracia brasileira é uma democracia muito jovem, né? Se a gente comparar com outros países, como, por exemplo, com a tradição dos Estados Unidos, que também vem passando por fortes ataques à sua democracia, ou com a tradição europeia, ou mesmo de países que tiveram regimes democráticos por muito mais tempo aqui na América Latina mesmo, como é o caso do Chile e é o caso do Uruguai. Eu acho que o maior valor, né, ou a grande vantagem do regime democrático em sua versão representativa é a possibilidade do sufrágio universal, em que todo cidadão, se a gente pensar o único momento, né, do Brasil e do dia a dia do brasileiro, em que o voto, por exemplo, de um trabalhador que pega o ônibus todo dia na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e o voto do empresário da Faria Lima vale a mesma coisa, é nesse momento em que a gente tem a possibilidade de votar e de dizer o que quer. Então, acho que essa vontade tem que ser respeitada. É muito bom isso do sufrágio universal, né? De todos terem o direito a voto, independentemente de, né, origem social, gênero, raça, enfim, escolaridade, tudo isso está em jogo também. A gente pode trazer um pouco do contexto político em comparação com o que vem por aí, né? Porque tudo isso é uma estratégia política atrelada às próximas eleições presidenciais que a gente vai ter em 2026. A gente tem um candidato que é o candidato da extrema-direita como inelegível, o Jair Bolsonaro, que é o grande expoente, vamos dizer assim, da extrema-direita aqui no Brasil. Essa pode ser uma estratégia política não só da extrema-direita, mas também do centro, e centro eu vejo aqui, quando a gente fala do centrão, como direita no nosso país, para se manter no poder, para conseguir estar ali no centro das tomadas de decisões, mesmo não tendo, né, hoje não existe, está bastante fragmentado, não existe ainda esse martelo batido. Então a gente tem nomes como, por exemplo, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, tem o Ronaldo Caiado também, outro governador que aparece como opção, mas esse martelo não está batido. E o fato de Jair Bolsonaro não poder ser essa figura, que é, inclusive, quando a gente olha as pesquisas, né, algumas pesquisas que, assim, estão muito longe ainda de acontecer, mas é o que a gente tem no momento, como retrato do momento. O presidente Lula, ele bateria todos os nomes da extrema-direita, exceto Bolsonaro. Mas Bolsonaro inelegível. Essa seria uma estratégia, Thalita? Bem, sem dúvidas, eu acho que isso faz parte de uma série de estratégias que vêm sendo empregadas no Brasil já há alguns anos, né? Porque o que a gente sabe do ponto de vista científico, né, a partir dos estudos da ciência política, é que uma mudança no Brasil de um presidencialismo para um semipresidencialismo
debilitaria as forças progressistas no Brasil, né? Em um jogo tão desigual como é a democracia brasileira, em que as forças progressistas estão sempre jogando fora de casa, as alterações das regras, quando a gente tira poder do povo, porque na verdade o que o semipresidencialismo faz é tirar o poder do povo, isso debilita a esquerda. Agora, se a gente coloca no contexto mais amplo, acho que tem um processo também que vem desde a presidência do Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados ali em 2015, né, de enfraquecimento do poder executivo e de fortalecimento do poder legislativo, não com o objetivo de dar maior equilíbrio entre esses dois poderes, né, mas com o objetivo de dar mais poder para os parlamentares do ponto de vista individual e dificultar o processo de coordenação política e institucional para o desenvolvimento de políticas públicas e de programas em todo o território nacional. Eu acho que o semipresidencialismo agravaria um processo que não é de hoje, né? Que se iniciou em 2015 e que vem sendo aprofundado pelas emendas impositivas, por exemplo. Isso é super importante. Essa questão do progressismo era uma que eu queria justamente trazer aqui para você, professora, porque quando a gente olha para o Congresso, hoje, a gente tem um Congresso extremamente conservador. Dos 513 deputados que a gente tem ali, a gente só tem um número identificado com a esquerda, que são 141 parlamentares. Então, aí você tem outros diversos espectros políticos, que alguns se identificam como centro, como direita, mas fato é que, como esquerda, a gente tem só 141 dos 513. Então, existe também uma crise de representatividade ali, né? A gente conversou até aqui no ICL Notícias segunda edição com o autor dessa PEC, que é o Luiz Carlos Rauli. E ele disse, olha, o argumento que ele usou, né? Ele disse, na verdade, os parlamentares são uma representação do povo, eles são eleitos pelo povo, mas a gente tem um voto para presidente com 60 milhões de votos, né? Então, no mesmo projeto político. Agora, você ter o voto de mais de 500 parlamentares não é a mesma coisa, né? Eu queria que você fizesse aqui, talvez, uma análise, uma distinção sobre essa argumentação. Os parlamentares, eles são representantes do povo, assim como os presidentes são, os governadores são, os senadores, os vereadores. A questão que nós temos e que tem se agravado no Brasil nos últimos anos, a partir de uma série de modificações que foram realizadas a partir da Câmara dos Deputados, é que os deputados federais têm tido, em alguns momentos, um comportamento de vereador, com todo respeito aos parlamentares, mas defendendo interesses extremamente locais, quando a ideia do deputado federal, né, e do Congresso Nacional é justamente propiciar o debate de grandes projetos nacionais, de grandes projetos do país. Claro que defendendo os interesses dos seus estados, mas pensando no país. E eu acho que o que nós assistimos nos últimos anos e que esse Congresso tem indicado também é que essa Câmara dos Deputados, que pensa projetos de país e que está preocupada com o desenvolvimento nacional, tem se enfraquecido, né? Essa tradição que era muito positiva do Brasil. Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, as forças progressistas, no seu melhor momento da democracia brasileira, desde 1988, tiveram no máximo 28%, 29%, 30% de representação na Câmara dos Deputados. Mas existia um espaço de diálogo, de construção de pactos, de ceder, de negociar. E isso que se perdeu, né, nos últimos anos. Sem dúvida, e acho que poderia acontecer, eventualmente, um esvaziamento, né, em termos de representação política, você ter alguém ali que, a gente avaliando como funcionam os acordos no Congresso Nacional hoje, basicamente você tem uma política que é feita mediante liberação de emendas parlamentares, né? Então,
qual que é o risco de você empoderar mais ainda um Congresso nesse contexto? Só para trazer um exemplo, a gente tem um relatório da Polícia Federal, uma notícia super recente, mostrando como funcionava um esquema de comercialização de emenda parlamentar indicado por deputados do PL. Então, é um caso que envolve Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, Pastor Gil, do Maranhão, e Bosco Costa, do município de São José de Ribamar. Então, todos eles nesse esquema, né, que está sendo investigado pela Polícia Federal, de vendas de emenda por deputados que são do PL. Tem diversas conversas que foram obtidas pela Polícia Federal. Então, até é bastante preocupante para a sociedade quando ela está o tempo inteiro, né? A gente está assistindo notícias ligadas a esses escândalos das emendas parlamentares, você ter uma proposta como essa. Eu acho que tem duas questões, Gabriela. A primeira é a seguinte: as emendas parlamentares, elas sempre existiram, né? E elas não necessariamente eram um problema, né, para a democracia brasileira. Por quê? Porque o processo de negociação das emendas parlamentares se dava no atacado. Então, se dava no conjunto das negociações partidárias e com os líderes das bancadas de cada partido. Atualmente, a negociação em torno das emendas partidárias as emendas parlamentares, elas se dão no varejo. Então, elas se dão por meio de negociações individuais com os parlamentares e com um volume de recursos ainda maior, né? Eu acho que esse é um problema que a gente tem que enfrentar, né? E uma questão que é fundamental é pensar como que a gente traz equilíbrio para esses dois poderes, equilíbrio para a relação entre executivo e legislativo. Existe uma questão dos parlamentares brasileiros que me parece que é legítima, da trajetória de hiperpresidencialismo brasileiro, em que o presidente da República realmente dispunha de muitos presidentes. A origem dessa PEC, inclusive, visava atacar isso. Mas essa não é mais a realidade no Brasil, né? A gente vive uma realidade de fortalecimento dos parlamentares no nível individual, de enfraquecimento dos partidos políticos no processo de negociação e de composição da Câmara dos Deputados e de dificuldade de debater projetos de país em sua diversidade e em sua pluralidade. Eu acho que boa parte dos avanços que tivemos pós-1988 se deve ao fato de termos tido presidentes fortes com capacidade de negociação e de diálogo com o Congresso Nacional. Esse não é o problema. O problema é a gente aprovar uma PEC que é uma carta em branco, na verdade, né? Em um contexto em que a gente está reconstruindo a democracia brasileira. Então, a gente está permitindo, ou seja, está não, né? Mas se essa PEC avança no Congresso Nacional, a gente está permitindo que se gere ainda mais instabilidade institucional, política e democrática, em um contexto extremamente delicado, porque a gente não pode esquecer que a democracia brasileira não só foi muito deteriorada a partir de 2014, como ela esteve por um fio em janeiro de 2023. A gente tem observado, desde o início do governo Lula, um tensionamento entre poderes muito grande. Então, aqui não falando só do Congresso, mas também Supremo Tribunal Federal, enfim, tem sido provocações públicas entre presidente da Câmara dos Deputados, respondido muitas vezes por ministros, e o próprio governo Lula também tendo que ceder cargos dentro do próprio governo, né, dos ministérios. Então, me parece que essa PEC, num momento político delicado como esse, pode ser entendido como um artifício de chantagem também, né? Sem dúvidas, como um artifício de chantagem, para que se ceda ainda mais, né? Em uma discussão que não passa mais por ministérios, que não passa mais por determinados espaços na Câmara dos Deputados,
mas que passa fundamentalmente por dinheiro, né? E por um dinheiro que não se precisa prestar contas à população desse dinheiro, porque eu acho que tem uma coisa importante que a gente precisa dizer, né? Há um desafio atualmente, como eu dizia no início, de coordenação e implementação de políticas públicas a nível nacional, por conta dessa relação difícil entre o poder executivo e o poder legislativo. Só que o único poder que tem se feito responsável, né, por este problema é o poder executivo. Mas o poder legislativo, ele está controlando a agenda, ele está impondo limites a esse processo. Então é preciso também cobrar do legislativo que, se tem determinados programas e determinadas políticas que não estão chegando, isso tem responsabilidade também do poder legislativo. E como a gente diz em ciência política, também é um poder que precisa prestar, né, accountability, não apenas o poder executivo. Então, acho que a gente precisa um pouco mudar o foco e pensar, ok, mas desde da reforma de 2015, o Congresso se empoderou bastante. O que o Congresso fez que gerou melhorias? O que o Congresso fez que colaborou para reduzir o principal problema que a gente tem no Brasil, que são os níveis de desigualdade social e econômica? Acho que a gente tem que inverter um pouco as perguntas que a gente faz e achar que, ao invés de achar que a solução é simplesmente uma questão em torno de sistema de governo. É excelente isso, porque a gente tem que pensar, né, que o centro, a extrema-direita, o centrão, né, e a extrema-direita, a direita, passaria a decidir, além de práticas econômicas, tem a ver com programa social também, sobre investimento em programa social, em infraestrutura, em educação. Então, tudo isso está ali no centro dessa discussão também. Eu acho que essa observação é muito importante. Quando a gente olha para a nossa própria história, depois também vou te perguntar sobre a comparação com outros países, mas aí olhando para a nossa história, né? Quando na nossa história da nossa república, a gente teve um período parlamentarista que foi muito curtinho com a renúncia do Jânio Quadros. Eu queria que você fizesse uma comparação com o período político que a gente vive hoje, que é bastante diferente, né? Justamente foi o que eu te perguntei logo no começo da nossa conversa, por que essa PEC agora? Porque naquele momento político foi uma manobra para impedir que o João Goulart, que era vice-presidente, assumisse. Sem dúvidas, eu acho que é perfeito você fazer essa colocação, Gabriela, porque é exatamente isso, né? Vou retomar alguns elementos que eu já mencionei hoje. Acho que existe um primeiro ponto que é de debilidade institucional, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que o processo de erosão da democracia brasileira e as tentativas de fechamento do nosso regime atende a determinados interesses e que esses interesses não estão só presentes do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, mas eles estão presentes na política brasileira. E eu acho que dentro dessa proposta de enfraquecimento institucional, de erosão democrática, existe uma tentativa constante de determinados setores, né, das elites brasileiras que ainda são oligárquicos e que ainda são antidemocráticos, de impedirem que a democracia tome o seu curso quando veem que não conseguirão vencer de forma justa, correta, limpa e idônea as eleições presidenciais. Isso aconteceu em 2016, isso aconteceu em 2018, 2016 e 2018 foi ontem, na verdade, né? Então a gente tem que olhar essas propostas, esses projetos, sempre com muita cautela, né? Porque, na verdade, são, para usar um termo mais comum, assim, esses projetos, eles sempre me parecem projetos antipovo, assim, sabe? Me parecem projetos anti-sufrágio universal, que é a portas fechadas, você modificar questões que são fundamentais
impedindo que a democracia brasileira tome o seu curso. Qual que é o curso da democracia brasileira? É garantir que as eleições ocorram e que quem venceu as eleições tome posse. É isso. É isso. Eu acho também que quando a gente está falando de parlamentarismo, quem vem com essa proposta vem muito com a justificativa de que essa é uma opção de querer um governo mais estável. Né? Só que quando a gente vai olhar, por exemplo, muita gente traz o exemplo de um regime da Alemanha na figura da Angela Merkel, que ficou ali 16 anos no poder, e aqui eu não vou entrar no mérito, né, da persona Angela Merkel, enfim, ela teve uma política que é considerada por muitos ousada, mas que saiu com essa imagem de estabilidade econômica e de política também. Agora, ela ficou no poder por 16 anos, mas a gente tem outros exemplos também, quando a gente fala de parlamentarismo, de instabilidades. Itália, Israel, Reino Unido também. Então, esse sistema, por si só, até porque a gente está falando de países completamente diferentes, como você já frisou também, né, professora? Diferentes do Brasil, diferentes da América Latina. Mas eu queria te ouvir sobre isso, porque justamente a gente tem um contexto político que é muito diferente aqui. Então, não dá para a gente fazer esse paralelo imediato. E se a gente for fazer, a gente tem exemplos também que não deram certo. Mas eu queria te ouvir sobre essa... não é um mito, né? Mas, enfim, sobre essa justificativa de que seria um governo mais estável. É um mito, na verdade. Você está correta, é anticientífico e antiempírico. Né? Existem, inclusive, 2 pesquisadores brasileiros, 2 cientistas políticos muito importantes para o Brasil, inclusive porque foram os cientistas políticos que, na década de 90, né, chamaram a atenção para essas prerrogativas institucionais que existiam na década de 90 por parte do presidente da República, que davam estabilidade para a democracia brasileira, a professora Argelina Figueiredo, da UERJ, e o professor Fernando Limonge, que é aposentado da USP, em que eles fazem uma comparação de cerca de 50 ou 60 países, metade presidencialista e metade parlamentarista, justamente para verificar se a hipótese de que o regime parlamentarista daria mais estabilidade institucional que o regime presidencialista. Isso não se verifica. E no ano passado a gente teve vários exemplos assim na Europa, né, de governos que foram dissolvidos. E constantemente a gente vê na Europa governos que foram dissolvidos. O Olaf Scholz, que substituiu a Angela Merkel, quanto tempo ele durou no governo agora, na Alemanha? Pouco mais de um ano. O Macron teve que convocar novas eleições. A Bélgica, nos anos 2000, ficou acho que 2 anos sem governo porque não conseguiu chegar num acordo para conformar a maioria. Assim, do ponto de vista da ciência política, da evidência empírica, você pode comparar à vontade e não tem nada que diga que regimes parlamentaristas geram mais estabilidade. E, em geral, a opção pelo parlamentarismo ou pelo presidencialismo dizem muito mais respeito à trajetória política e institucional desses países, né? A Europa é outra história. Era uma briga entre monarquia e república, uma solução própria que eles encontraram. A gente tem uma outra história, muito mais inserida no contexto regional, de democracias jovens, de países jovens, que passaram por suas independências políticas tem 200 anos. Então, é como comparar laranjas com bananas, eu diria. Quero te agradecer muito, professora. Foi um prazer te ouvir e uma verdadeira aula aqui. Para mim também, todos que estão nos acompanhando. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, Gabriela. Estou à disposição. Portas abertas para você voltar. Até mais. Agradeço também a você que me acompanhou até aqui.
Próximo episódio vai ao ar sempre às 10h30 da manhã. Agora tem Mercado Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes também, de segunda a sexta-feira, em qualquer momento do seu dia, em qualquer horário. Obrigada, até amanhã. Eu sou Renato Janine Ribeiro, professor do ICL na pós-graduação Lato Sensu que ele está lançando, e vamos começar as atividades do nosso curso no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, numa aula online, gratuita, minha e com o Gessé de Souza, em que nós vamos discutir a vingança dos humilhados. E estamos te esperando nessa aula, se inscreva, é gratuito.